Então, Geraldo, aí em fevereiro a gente fez aquela gravação, né? E não tinha naquele momento o Rosa do Contestado. Então nós estamos cumprindo a promessa, viemos aqui na tua vinícola e para mostrar inclusive a preciosidade, né? Que é a Rosa do Contestado para o espectador do SC Think Tank ver. Promessa feita, promessa cumprida, tá? Tá aí o Rosa do Contestado. Tá aqui o nosso Rosa do Contestado, uma uva, são 3 uvas produzidas em 3 barras, tá? 50 quilômetros da gente aqui, que é do nosso colega Nelson, parceiro de uvas e de vinificação. E para fechar com chave de ouro, no final hoje a gente abre uma e vamos brindar. Beleza. Então, Geraldo, aí estávamos, na vez passada que a gente veio para cá, antes de ir para cá, não, nós estávamos na casa do amigo economista Jorge Amaro Bastos Alves, Curitiba, e aí a gente foi no mercado público e isso, ele falou Santa Par. Aí logo me toquei, opa, Santa Catarina, Paraná, então deve ser de garuva, e realmente de garuva Kozinski. Tá. Molho delicioso e meio fortão, né? Aí nós estamos agora nós estamos em Santa Par, né? Nós estamos na Lapa. Lapa é um município que eu acho que faz fronteira, ou quase faz fronteira com Santa Catarina. Não, a Lapa, quem vai fazer fronteira com Santa Catarina somos nós aqui, mas Antônio Olinto. Antônio Olinto, tá. Então, quem a gente está. Beleza. De toda maneira, nós estamos em Santa Par. E também estamos perto de 3 Barras, que é de onde vem a uva que gerou o Rosa do Contestado. Esse espumante maravilhoso aqui, né? Que, com todo respeito aos produtores de espumante, mas esse aqui não deve nada para nenhum dos que eu conheço até hoje. Então, dito isso, Geraldo, uma pergunta genial que eu vou fazer para ti é a seguinte. Deve ser facinho fazer vinho de qualidade, espumante de qualidade, excepcional, e suco de uva de qualidade. Como é que é esse negócio? Como você bem sabe, Walter, a gente está bem longe do eixo aonde acontece isso no Brasil. Seria o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Sul de Santa Catarina? Mais a Serra Catarinense ali. E então aí começa toda uma dificuldade que vai desde conhecimento da terra, conhecimento do clima, tá? E aí a questão de processo, que também a gente foi sendo um tanto autodidata, vamos falar assim, para a gente conseguiu produzir isso daí. Não é fácil, tá? É uma somatória de anos e anos. Posso falar que principalmente em relação ao Rosa do Contestado e aos outros espumantes que a gente fez, foram anos e anos de tentativas. E até a questão de entender um processo de um espumante, e aí o fato também de a gente não ter, assim, toda a questão tecnológica, de equipamentos, vamos falar assim. E o que a gente acabou fazendo para chegar, principalmente no espumante? A gente foi estudar um pouco do ambiente, do processo de cerveja, e acabou adaptando algumas técnicas do processo cervejeiro, a gente trouxe para a área do vinho. Então, o estilo desse espumante do Rosa do Contestado e os demais que a gente produz, a gente acabou se utilizando de um método que é denominado ancestral, aonde nós incrementamos um pouco em cima desse método, que o método ancestral ocorre o término da fermentação do vinho para se tornar espumante é feito dentro da garrafa, e
E a gente faz uma gasificação parcial no tanque de fermentação a uma temperatura baixíssima. Então, a gente se utiliza muito da questão de controle de temperatura para estabelecer uma fermentação mais lenta e também para agregar todos os aromas, todos os sabores nessa condição. Então, o grande diferencial está na maneira com que a gente vem produzindo. Então, Geraldo, em fevereiro, a gente tinha gravado lá, foi no Carnaval, né? E aí eu te fiz uma pergunta sobre quanto tempo tu levasse para tornar madura a ideia e colocar ela em prática no sentido de usar o teu conhecimento em química, em administração, para abrir um negócio. Porque estou te perguntando isso pelo seguinte, porque nós temos muitos inscritos no canal que quando a gente fala sobre empreendedorismo, o pessoal aumenta as curtidas, faz elogios em relação às temáticas, e uma delas é o empreendedorismo. Tem inclusive alunos de uma disciplina chamada empreendedorismo. Então, é importante que tu fale sobre o teu negócio, porque quando eu te fiz a pergunta, tu me dissesse, olha, a coisa começa, mas é step by step, tem que persistir. Então, fala um pouco sobre isso, João. Acho que como eu tinha te falado lá atrás, a gente começou, o primeiro vinho nosso foi produzido lá em 2008. Então, a uva, ela tem todo 17 anos, hein? 17 anos. Quando a gente produziu o primeiro vinho. Então, vamos dizer, 17 anos de produção do primeiro vinho. O plantio da uva começou 3 anos antes. Então, já são 20 anos. Já são 20 anos que a gente está nessa batalha. A gente ainda é uma vinícola pequena. O nosso foco é basicamente o suco de uva, tanto de uva tinta quanto de uva branca. E falando um pouquinho mais do ciclo da uva, né? Então é uma colheita ao ano, tá? Para a nossa região aqui. A colheita foi agora? Agora no mês de janeiro, fevereiro passado. Então você tem uma janela curta para o trabalho. Então quando você no acompanhamento da uva, à medida que você vai observando, você vai desenhar o teu processo e a maneira com que você vai trabalhar. Você trabalha, vamos dizer ali, uma vez ao ano, tá? No ciclo de colheita. E aquilo que você desenhou, você vai produzir naquele ano. Você vai ver o resultado, falando principalmente em questões de vinho, você vai ver o resultado ali a partir de uma metade do ano para frente. Então, vamos dizer, o rosa do contestado desse ano ainda está no tanque. Agora vai ter um processo de engarrafamento, vai ter um processo de término de fermentação dentro da garrafa. E aí, ao longo do decorrer do ano, é que a gente vai começar a ver os resultados. E até se a maneira com que a gente redesenhou o processo de um ano para o ano seguinte, você vai avaliar e, quem sabe, repetir ou não o processo que você fez. Então, no meio do caminho, a gente já teve frustrações de colheita, já teve perda por geadas tardias. Então, assim, o processo é demorado em função desse ciclo que a uva tem. E aí vem todo um desafio também de você abordar mercado, você colocar o teu produto no mercado. Certo. Então, não basta só você ter uma boa uva, você ter um bom produto. Tem mais a questão daí de conhecimento de mercado, porque da mesma maneira que nós não temos tradição em produção de uva na nossa região, de um processo de industrialização para uva, também a nossa região não tem toda uma cultura de consumos de vinho. Então, tu está ajudando a abrir o mercado consumidor, sensibilizando as pessoas em relação ao suco de uva. Bom, suco de uva aí já está no gosto popular há muito tempo, né? Está no gosto popular e tem todo um apelo de
alimento funcional. Tá? É saboroso, só que faz muito bem para a saúde. Então, inclusive para o intestino, né? Isso aí. Então, assim, a questão da comercialização do suco de uva é muito mais fácil. A questão do vinho já é um público mais seleto. É uma coisa assim que não se vende tão fácil quanto um vinho. Por isso daí do compromisso de você também entender o teu consumidor e desenhar produtos. Assim, por exemplo, o nosso vinho tinto Bordeaux. Sim. Então, em função do que a gente observa das características do consumidor, de comportamento de consumidor, a gente sabe que o nosso sul inteiro adora um vinho colonial doce. Então, assim, a gente até produz um vinho Bordeaux suave, né? E também um vinho branco suave, que no termo, quando chega um cliente, ele quer um vinho mais docinho. Então, a gente tem isso daí, mas em contrapartida também, a gente produz um vinho seco, e a maneira como que a gente desenhou esse vinho seco, um vinho leve, frutado, para que, até para motivar que o apreciador de vinho tome uma bebida mais saudável. Tá? Sim. Parece que o brasileiro tem uma cultura muito ligada ao açúcar, né? A gente, em geral, com algumas exceções, né? Mas a maioria do brasileiro gosta de alimentos, de bebidas doces, né? Então, e o vinho seco, ele sai dessa condição, né? E aí tu tem que, inclusive, nesse sentido, ter um processo, digamos assim, educacional, ou seja, de incentivar e educar as pessoas a reconhecerem a importância de tomar o vinho seco, né? Que é o afamado. Então, assim, o que a gente tenta é exatamente em função desse maior público que a gente teria para um vinho suave, a gente mostrar que é possível se consumir um vinho assim seco, tá? E ao mesmo tempo agradável. O vinho, ele não tem que ser uma coisa desagradável. Então é essa a nossa preocupação de mostrar isso, que é possível sim você apreciar um vinho seco de uma maneira que desperte também para uma mesa ao mesmo tempo, e também a questão da companhia, da conversa. Claro, não, perfeito. Então, no meio do caminho entre o vinho doce e o vinho seco, tem o espumante, né? Que tem um sabor, os espumantes em geral, né? Tem um sabor agradável, alguns são mais doces, né? Explica isso pra gente, porque esse aqui não é exatamente, é menos doce, embora seja saborosíssimo, né? Justamente por ser menos doce. Exatamente. Tá muito ligado às frutas, às uvas que a gente trabalha, né? E também ao processo... Bordeaux? Aqui não. Aqui, no caso, são 2 uvas brancas e uma terceira uva que ela tem um leve tom rosado. Então a gente pode chamar isso de um espumante blend, é isso? É um blend de uvas que a gente utiliza aqui. E a questão de aromas e sabores está muito ligado às técnicas de fermentação e também dos produtos que você se utiliza para proporcionar a fermentação. Certo. Que seriam as leveduras. Então, você pode desde simplesmente produzir o mosto da uva, produzir o suco da uva e tentar conduzir sem adição de nada. E aí trabalhar somente com as leveduras, que a gente chama de leveduras selvagens, que vão se formando ao longo do parreiral, ao longo do ciclo da uva. Em função de algumas coisas que estão próximas, plantadas ali,
Tudo isso influencia, né? Existe um macroclima, existe um microclima que você condiciona, e as leveduras, se você conduzir dessa forma, você daí não tem pode ser que fuja um pouco do controle. Se você se utilizando de leveduras que se originam do próprio ambiente da onde você colhe as uvas, você pode ter um resultado bom, mas às vezes foge do controle. Então... E daí o que a gente acaba se utiliza de leveduras selecionadas para potencializar determinados aromas e determinados sabores que já vem da fruta. Tá. Então me diz uma coisa, porque nós informalmente conversando aqui, a demanda tem aumentado e me falaste que precisas aumentar o teu número de fornecedores. E aí tu tem um conjunto de instruções para esses fornecedores, para que a uva que venha para ti seja uma uva muito próxima daquilo que plantas? Hoje a gente está abrindo para outros produtores de uva, a gente está adquirindo de outros produtores, mas com foco mais no suco de uva. Uhum. Então, que é a Bordeaux. Que é a Bordeaux. Que é uma uva rústica, é uma uva mais, vamos falar assim, um pouco mais fácil de você produzir, que é uma uva é uma variedade muito resistente a fungos, e é o que na nossa região se adapta muito bem e é o que de melhor a gente consegue produzir. Uhum. Os espumantes que a gente vem trabalhando, a gente também se utiliza principalmente da nossa produção da uva, que na nossa região a gente chama de cascadura, e que é o nosso espumante que a gente chamou de Marta, né? Que tem uma confusão aí, que também a uva cascadura é chamada de Marta, e por isso que nós nominamos esse espumante. A gente precisa, no caso, que esses produtores que a gente acaba adquirindo a uva, principalmente para o suco, que eles estabeleçam algumas práticas culturais muito parecidas com as nossas, para a gente conseguir manter o mesmo padrão. Já do espumante, daí, esse ano a gente acabou trazendo também uma uva chamada Lorena, que não é produção nossa, e que nós estamos produzindo, né, também. Então vai ter garrafa de uva Lorena também? Vai ter garrafa de uva Lorena nesse ano aí. Tá? Lorena, fica ligado. Então tá aqui, ó. Aqui já temos o suco da uva Lorena, que eu experimentei, é fantástico. Nunca tinha tomado, te confesso, nunca tinha tomado suco de uva branca, a não ser aquele que a mãe fazia pra gente no verão, depois que a gente vinha do futebol suado. Era uma delícia aquilo, né? Mas isso aqui é um negócio espetacular, tem um gosto exótico, e se tu quiser me explicar por que desse gosto exótico, aí tu fala sobre isso. Não quero esquecer, para além de tu falar do gosto exótico que tem, por que tem esse gosto exótico aqui, que eu não imaginava que o suco branco pudesse ter, tem a ver com a uva Lorena, provavelmente, né? Mas eu queria que tu falasse aqui, para a gente ir para os finalmente, o processo de transição que a tua empresa, a tua vitivinicultura está passando, porque ela começou como vinhedo de Olinto e agora já está registrado, se não me falha, está registrado como GR, Vitivinicultura GR, é isso? Isso. Como você bem sabe, a nossa origem é o município de Antônio Olinto, onde nós Belíssimo Antônio Olinto. Ali a gente começou a plantação e nós tínhamos uma cantina lá. Aí, ao longo dos anos, foi adquirida essa área nova, e pensando mais na questão estratégica de mercado, né?
em Antônio Olinto a gente estava um pouquinho escondido, tá? Não, e agora lá também eram, a gente estava às margens da rodovia de acesso à cidade de Antônio Olinto. Aqui agora a gente está também às margens da rodovia 476, tá? Que é a rodovia do Xisto. A gente está aí a 50 quilômetros da Lapa e em torno de 100 quilômetros de Curitiba. Então, com isso, a gente tem observado que o ponto de venda aqui tem mais frequência. A gente tem uma circulação maior de clientes e, em função da rodovia, a gente está conseguindo alavancar mais vendas, né? Eu até fiquei com receio, Geraldo, de que a nossa gravação fosse algumas vezes interrompida em função do pessoal que para e vem aqui, né? Hoje é um sábado, que está atendendo as pessoas, na parte da manhã deve ter vindo aí uns 20 carros, né? Então é muito bacana, porque está num local de fácil acesso, inclusive com as placas, né, de suco de uva. Então aí o pessoal tem vindo cada vez mais. E a gente assim observa uma frequência maior do pessoal que mora na região, mas aparece pessoal de Curitiba, aparece pessoal de Minas, São Paulo. De Minas, São Paulo. Então, a gente não tem ainda um estacionamento para caminhões, mas os vizinhos, os nossos vizinhos de frente, permitem ali que os caminhões estacionem e está tendo, sim, a gente está gostando muito desse resultado. Fantástico. Então, pessoal, a gente está encerrando a primeira edição. Nós vamos continuar essa conversa na semana que vem, porque o papo está interessante, muitos conhecimentos, a relação entre cultura e desenvolvimento está aí, para quem discute desenvolvimento local, regional. E então, semana que vem, a gente continua falando com o Geraldo Ratacheski, que é o proprietário, juntamente com a Doris, sua esposa querida, da GR Vitivinicultora. A gente se vê, Vitivinicultura. A gente se vê semana que vem.